Olá, como vão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Era Uma Vez, nossa lista de vídeos com análise de conflitos jurídicos efetivamente havidos ou em andamento. Hoje, mais uma vez, trataremos de um conflito que envolve liberdade de expressão, direito à informação e proteção às minorias. Um conflito que envolve o sujeito mais demonizado de todos os tempos, o ser humano que mais se aproxima da imagem do próprio capeta. O que aconteceu foi que o Ministério Público do Rio de Janeiro recebeu a notícia da prática do crime previsto no artigo 20 da Lei 7.716 de 1989, que dispõe sobre crimes de preconceito e discriminação por motivo de etnia, cor, raça, procedência nacional ou religião. Nessa lei, o artigo 20 prevê a prática de crimes desta natureza por meio de publicações. E essa mesma lei prevê que antes do inquérito pode-se realizar a apreensão da obra tida por discriminatória ou preconceituosa a título de prevenção. Em face disso, da notícia e da legislação, o Ministério Público do Rio de Janeiro propôs uma ação cautelar que tramita na 33ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro Capital, em que pediu liminarmente, cautelarmente, a apreensão dos exemplares da obra Minha Luta, do Adolf Hitler. O juiz recebeu a petição, deferiu e, por enquanto, no Rio de Janeiro, a comercialização desse livro está proibida sob pena de multa para cada obra comercializada. O magistrado, partindo do entendimento de que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, entende que, na medida em que o livro tem partes em que desrespeita e ataca minorias, judeus, ciganos, o livro seria atentatório à dignidade desses atingidos. E no entender do magistrado, o que é mais interessante é que a censura a esse livro não implicaria em cerceamento ao direito à informação das outras pessoas, porque, segundo o magistrado, este livro na verdade, incitaria à prática nazista e não traria esclarecimentos e informações acerca do pensamento nazista. Sobre essa decisão, a primeira crítica que se pode fazer é o fato de que é inócua. Hoje em dia, tentar proibir a circulação de um livro isso é praticamente impossível. Só a título de exemplo, quando eu vi a notícia de que o livro estava sendo apreendido, eu logo procurei na internet, aí já fiz o download de uma versão em PDF em inglês e uma versão em PDF em português, para não ter o perigo depois, se eu quisesse ler com mais calma, de não poder ler. Se você procurar no próprio YouTube, você vai encontrar versões de audiobook em que o povo lê o texto para você. Então, a tentativa de cercear o acesso a essa obra, para mim, começa com o problema de ser inócua. Um outro problema que eu vejo numa decisão como essa é o caráter autoritário dela. Veja você, o juiz simplesmente decide que os sujeitos sob sua jurisdição não poderão ter acesso a essa obra. Veja, um sociólogo
que queira entender melhor a sociedade com base nas propostas do Hitler na época, não vai poder. Um historiador que queira ter acesso a essa fonte primária não poderia. Um cientista político que queira analisar as críticas que o Hitler fez à social-democracia e aos comunistas não poderia. Ou seja, um magistrado que, até onde sabemos, o que se exige é que seja formado em direito e tenha sido aprovado em um concurso. Esse sujeito decide que eu, você e outras pessoas muito mais autorizadas do que ele e do que nós não poderemos ler o livro. Desculpe dizer isso, mas eu acho o fim do universo. Eu entendo quando uma mãe, um pai cerceia o acesso do filho a algum conteúdo porque se trata de uma criança, de um adolescente em formação. Mas o Estado me tratar como criança, me proibir de ter acesso a algum conteúdo sob o argumento de que esse conteúdo incita o nazismo, incita a posturas e atitudes discriminatórias, isso chega a ser de uma infantilidade surreal. Para mim, quem decide que os outros não podem ler algo perdeu um pouco a noção do que significa democracia. Eu sei que muita gente vai discordar e para isso estão os comentários aqui embaixo, mas aos meus olhos a decisão é incrivelmente autoritária. Até porque não tem nenhum fundamento. Qual é a comprovação de que no Brasil, em outro século, em outro contexto, essa obra possa ter o efeito de incitar posturas discriminatórias? Convenhamos, a leitura desse livro hoje, se franqueada à grande massa da população, não vai fazer diferença nenhuma, porque a pessoa vai ler aquilo ali e não vai nem entender a compreensão desse livro, até onde eu pude ver, porque eu li um pouco, não li tudo, não, porque é chato pra caramba, uma leitura muito ruim de ser feita. Mas o que eu pude ver é que o livro, para que seja compreendido, pressupõe uma compreensão também da história, do contexto em que ele foi redigido. Então, me desculpe, não existe uma comprovação de que este livro possa incitar o nazismo no contexto brasileiro. E além disso, sob o aspecto de ser ofensivo, é possível que ainda existam algumas vítimas do Holocausto e que possam se sentir atingidas pela obra, mas não são obrigadas a lê-la. E negar o caráter de documento histórico a um livro que era o programa político e ideológico daquele que foi um dos políticos, por mais louco, por mais assassino, genocida, um dos líderes mais relevantes da história, negar o caráter histórico desse livro é negar a realidade. Então, que me desculpem aqueles defensores dos direitos humanos que acham que na luta pelos direitos humanos vale qualquer tipo de cerceamento ao discurso e ao acesso à informação. Eu discordo. É apenas em casos excepcionais em que efetivamente se possa comprovar o risco que a publicação da obra gere, aí sim, e muito por exceção, é que se pode aceitar o cerceamento, a censura, o controle daquilo que um cidadão possa ou não possa ler. Decisão autoritária. Espero que seja revista. Uma última crítica que eu gostaria de fazer a essa decisão tem a ver com o fato de ser contraproducente. Em outras palavras, eu imagino que proibir o acesso das pessoas a um texto como esse
contribui para deseducá-las. As pessoas, para entenderem o nazismo, o fascismo, os discursos de ódio, devem saber identificá-los. E não é tratando os cidadãos como crianças, não é protegendo-os de algo tido como perigoso, é que teremos uma sociedade efetivamente segura. Em minha opinião, o correto é enfrentar o problema, apontar onde se encontra o discurso de ódio, onde se encontra o discurso discriminatório, para aí sim termos uma sociedade informada e consciente daquilo que deva ser evitado, e não um bando de crianças tuteladas pelo Estado e que mal sabem se defender de um discurso indesejado e antidemocrático. Bom, pessoal, é isso. Acho que vou ficando por aqui. Agradeço a paciência e o interesse dos que me acompanharam até esse ponto. Me desculpo em relação àqueles que têm uma opinião diferente da minha e espero poder vê-los em uma próxima oportunidade, em outro vídeo em que trataremos de um novo conflito, de uma nova situação que nos dê ensejo para discutir o direito e a sociedade em que estamos inseridos. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.